Aliás, nós estamos com uma chamada aberta, né, que tu ajudou a construir, que é o Illuminatown, que é justamente o quê? Nós já temos um patrimônio da cidade que é toda a nossa infraestrutura de iluminação pública, que está dispersa, né, em toda a cidade. E a gente abriu, né, Prefeitura de Porto Alegre, Sebrae, IPSU, uma chamada para que a gente possa ver soluções de cidades inteligentes que possam utilizar a infraestrutura de iluminação pública, que a gente deixou aberta na concessão, né, como uma maneira adicional de entregar serviços inteligentes para as cidades. Mas, para isso, os governos precisam também saber falar com a inovação, né? Essa é a lógica de uma cidade que se comporta como startup. Saber que eu preciso logo ir para um MVP, que o teste é mais importante do que ficar 5 anos planejando, de que eu tenho que saber que algumas coisas vão falhar e está tudo bem se eu falhar, que eu tenho que ter uma cultura, né, de agilismo, né, para poder absorver tudo isso, e que, ao mesmo tempo, eu tenho que tirar barreiras burocráticas, né, para que as coisas aconteçam. A gente falou da iluminação, né, pública, e a gente sabe que, inclusive, é um dinheiro que pode vir a mais das cidades, porque teve uma aprovação de que a contribuição pública de iluminação, a CESIP, né, obrigatória, ela pode ser utilizada para projetos de cidades inteligentes. Então, acho que Porto Alegre, nesse sentido, está num campo interessante, porque a pergunta é, né, são 200 cidades com PPPs de iluminação, quase 800 estudos, vão ser 1.000 municípios. Isso pode ser uma alavancagem importante para a gente poder avançar em cidades inteligentes, como, por exemplo, o cercamento, né, que é uma coisa que a Prosempa colocou aqui, que nos permitiu reduzir muito o roubo de carros, impactar todas as estatísticas do Estado a partir da utilização. Imagina a gente agora poder utilizar toda a infraestrutura de iluminação pública que já está instalada, que tem um custo menor, para a gente colocar outros sensores e poder monitorar melhor nossas cidades. Qual é a tua sensação, assim, né, Paulo, dessa possibilidade? Eu gosto muito desse movimento, assim, da gente buscar soluções inovadoras para os dilemas públicos, aproveitando equipamentos públicos, né? Agora a gente está fazendo com a iluminação e com os postes, mas a gente pode estar fazendo, aproveitando nossos parques, aproveitando toda a parte de gestão de resíduos, como o Japão já faz há mais de 2 décadas, né, transformar lixo em dinheiro, né? E cada vez mais, né, por todos os lugares por onde eu passo, eu tenho feito uma provocação, né? Será que a gente está precisando de GovTechs ou de CityTechs, né? De soluções inovadoras que resolvam desafios públicos, não necessariamente dos governos, né, das pessoas. Será que a gente não precisa expandir esse olhar que nós temos para essas soluções urbanas e trabalhar numa dinâmica, inclusive, de preparar algumas soluções, algumas startups que hoje atuam no privado para resolver desafios públicos? Mas o contexto, Luiz, que eu acho desse teste do Illuminatown, que eu desmarquei a passagem para ir para o sul de Minas para estar aqui, é porque esses movimentos são necessários, e ocupar espaços como esse que a gente está ocupando agora, na associação comercial, com um debate fértil e objetivo, é um compromisso de todos nós que trabalhamos em governo. E é uma lógica também do pacto, né? A gente está unindo aqui, né, nessa chamada, por exemplo, governo, Sebrae, né, a IPSU, né, que é o setor privado, para que a gente possa justamente oferecer a melhor característica, né? Porque eu acho que, na verdade, muitas startups não se descobriram GovTechs ainda. O governo precisa de tudo, basicamente, né? Os desafios estão na cidade, e eu vou pegar uma frase de um amigo meu, que é o Aldi, né? Não existe como fazer projetos de inovação em cidades que não envolvam o governo, porque ele não só tem, né, a responsabilidade por ter sido eleito para isso, como ele tem as melhores armas para poder, de alguma maneira, envolver. Só que nunca deve ser sozinho, deve ser com a sociedade, deve ser com os inovadores, deve ser com as possibilidades que a gente tem, né?